Só pra vocês verem como que esse livro é viciante, eu nem tava gostando tanto, mas não conseguia parar de ler. E aí, mundo, como vocês estão? Eu espero que seja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês livros viciantes, livros que a gente não consegue largar. Quando começa a ler, tem que continuar a ler até chegar na última página, de tão instigante que é a história. Esses livros são muito bons pra quando a gente quer sair de uma ressaca literária, porque eles deixam a gente muito preso na leitura. Pra quem aí tá iniciando o hábito de ler, são uma boa escolha também. Peguei cada livro de um gênero literário diferente e eu peço também que você deixe a sua indicação aqui nos comentários. Mas antes de eu falar quais são esses 6 livros, você já deixou o like aqui no canal, se inscreveu se não for inscrito, ativou o sininho. Também peço que vocês me sigam nas outras redes sociais que vão estar passando aí na tela. E lembrando também que todos os livros citados vão estar listados aqui na descrição com o link de compra para Amazon, e comprando por esse link vocês ajudam muito o canal. Não precisa comprar especificamente esses livros ou livros, sabe? Qualquer coisa mesmo que você quiser comprar na Amazon, você pode usar meu link, que assim você me ajuda muito. Agora vamos começar logo as indicações. Eu vou começar falando de um livro de mistério. Livros de mistério, suspense e thriller costumam deixar a gente bem preso, justamente por a gente ficar se perguntando o que vai acontecer a seguir. A gente fica criando mil teorias, super curioso, e acaba que a gente não consegue largar o livro enquanto não termina. E é justamente isso que acontece quando a gente lê o livro As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle, do Stuart Turton. Esse livro aqui é uma loucura, é uma mistura de mistério e suspense com ficção científica, em que a gente começa sem saber de nada e vai coletando as informações aos pouquinhos, junto com o personagem principal, porque ele acorda do nada em uma floresta e perdeu a memória. Então a gente acompanha esse personagem principal enquanto ele tenta descobrir quem ele é, onde ele tá, por que ele tá ali, e aos poucos a gente vai vendo que não é só isso, tem muitos outros mistérios, muitas outras coisas envolvidas, e conforme a gente vai juntando os pontinhos e descobrindo algumas coisas, surgem ainda mais perguntas, mais questionamentos. Esse livro é uma loucura do começo ao fim. Conforme a gente vai lendo, a gente cria 1 milhão de teorias, mesmo assim ele ainda surpreende a gente com outras coisas que a gente nem imaginava. E sim, tem algumas partes do livro que são mais paradas, são meio arrastadas, mas a história, o que acontece é muito viciante, deixa a gente muito curioso. Não tem como a gente começar esse livro e não terminar, porque a gente tem que entender, tem que saber o que significa tudo isso que aconteceu. E outro livro que também não tem como largar é As 4 Rainhas Mortas, da Astrid Skold. Eu acho que é assim, não sei. Esse livro é classificado como fantasia, mas ele não tem elementos mágicos e nem mundos mágicos, então eu não sei. Mas é isso. A ambientação desse livro é em um reinado, um país chamado Quadara, que é dividido em 4 quadrantes. Um país chamado Quadara, que é dividido em 4 quadrantes. Eles são muito diferentes entre si, cada um prioriza algumas coisas e abomina outras, e cada um é governado por uma rainha diferente para manter o equilíbrio, mas elas moram todas juntas em um castelo. E esse lugar teve um passado meio complicado aí, então para manter a paz, essas rainhas têm que seguir regras e leis muito rígidas assim, e elas acabam que não concordam com algumas leis, até quebram algumas leis. Cada rainha guarda um segredo também que a gente vai descobrindo conforme a gente vai lendo, e o livro tem narrativa alternada entre essas 4 rainhas e outra personagem que é a Kerali, que é uma ladra que vive no quadrante que prioriza o comércio e o negócio, e ela acaba descobrindo uma coisa que faz a vida dela correr perigo, e por isso ela foge, acontece um monte de aventuras doidas. Enfim, acho que o que eu posso falar sobre esse livro é isso. Só que cada coisa louca que acontece nesse livro, sabe, tem umas reviravolta que é totalmente uma quebra de expectativa. Gente, é sério, cada plot twist, eu nunca ia conseguir adivinhar aquelas coisas. Você pode estar ali e pensar, nossa, totalmente previsível. Acho que eu sou um pouco burra, assim, meio lerda pra tentar adivinhar as coisas. A cada coisa que acontecia, era uma coisa que podia estar na minha cara, literalmente, e eu ficava surpresa. E ao mesmo tempo ele também tem essa vibe investigativa, sabe, pra gente descobrir os segredos, descobrir por que ela tá correndo perigo, quais são os crimes aí. E o pior é que eu nem tava gostando tanto assim desse livro, sabe? Eu achei a personagem principal muito chata. Só pra vocês verem como que esse livro é viciante, eu nem tava gostando tanto, mas não conseguia parar de ler. Basicamente assim, eu tinha 80 problemas com esse livro, e 70 se resolveriam se essa personagem principal fosse diferente. E esse livro a gente leu junto no Clube Cosmic Art, aliás, é um clube de leitura aqui do canal, com uma outra booktuber, que é a Helena Sanches. Quem quiser participar, o link tá aqui na descrição. E aí a gente estabeleceu as metas e toda semana a gente discutia sobre os capítulos lidos. Aí eu pensava, não, vou ler só até a meta pra não correr risco de dar spoiler pra ninguém. Só que o que acontece? Todo mundo terminou o livro, aí quem tava recebendo spoiler era eu. E no começo do livro não, mas do meio pro final os capítulos ficam bem pequenininhos, então a gente vai lendo um atrás do outro e nem percebe, sabe? A gente vai, só mais um capítulo, e quando viu já acabou. Outro livro também que eu não conseguia deixar de lado nem por um instante. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa que o livro tava aqui, ó, no Kindle. E foi esse livro também que me fez ficar viciada nessa autora.
é Um Caso Perdido da Colleen Hoover. Esse livro me surpreendeu demais, porque a premissa dele é muito bobinha, então eu comecei achando que não ia ser nada demais, justamente porque foi um dos meus primeiros contatos com a autora, eu não sabia que ela ia fazer isso com o leitor. É um livro de romance, drama, suspense, é uma misturada que ficou perfeito. Aqui a protagonista principal, a Sky, ela tá no último ano do ensino médio, mas ela sempre estudou em casa, porque a mãe dela tem uns hábitos meio estranhos, sabe? Não deixa ela ver TV, não deixa ela ter celular. E aí a Sky acabou de convencer a mãe dela a deixar ela estudar o último ano na escola pra ela entender finalmente como que é as coisas. E aí o começo do livro é só isso, ela se desapontando sobre como é a escola, né? Porque é só um lugar cheio de adolescente chato demais. Até que ela conhece o Holder, que é um menino meio sombrio, assim, que fica na dele, que tem um passado conturbado. E aí, o Holder fica obcecado pela Sky. E a Sky também fica obcecada por ele, porque, não sei, ela sente que tem uma conexão com ele. E aí ela tenta se aproximar dele, e ele vai despertando nela sentimentos que ela nunca tinha sentido, memórias que ela nem lembrava que tinha. E eu acho que se eu falar mais um pouquinho, já chega a ser spoiler, porque esse livro aqui é surto atrás de surto, gente. É muito pesado, tá? É importante ressaltar que pode ser gatilho pra algumas pessoas. E aí que esse livro guia a gente por tudo isso, né? Tem o romance, que é a relação entre esses dois personagens. E aí tem o suspense, que é quando a gente vai tentar descobrir todos esses segredos, todo o mistério do passado desses personagens. E aí depois de tudo isso, depois a gente descobrir, vem o drama. Esse livro é muito emocionante, de verdade. E além disso, né, como os personagens são adolescentes, esse livro tem uma linguagem mais jovem. Então a leitura é muito fluida, a gente consegue ler muito rápido e a gente não vai conseguir parar de ler enquanto não terminar. Outro livro viciante, eletrizante, é Recursão, do Blake Crouch. Eu tenho essa minha edição aqui da capa toda amarela, porque é do Clube Intrínseco, sabe? Esses livros coloridos aqui. A capa já da editora normal é essa daí que vai estar aparecendo. Esse livro aqui é uma ficção científica. O autor conseguiu inventar uma coisa muito louca, muito doida. Tem dois personagens principais, a Helena, que é uma neurocientista, e o Barry, que ele é policial. E a gente acompanha a história deles em tempos diferentes. Ele em 2018 e ela 10 anos antes. E aí, inicialmente, o Barry vai para um lugar, um prédio, onde uma mulher tá ameaçando se suicidar, porque ela tá com a síndrome da falsa memória, que é uma doença ali que tá atingindo a população, onde você fica assim com duas lembranças na sua cabeça. Uma história assim de tudo que você viveu, tudo que aconteceu pra você chegar ali, e outra de coisas que parecem que aconteceram, mas não aconteceram de verdade. Aí fica tudo em preto e branco na sua cabeça. Ninguém tá entendendo muito essa doença, não sabe a causa disso, se vai ter cura. E 10 anos antes, a Helena tá estudando o cérebro ali pra entender melhor a memória, o armazenamento das lembranças das pessoas, porque ela tá procurando alguma cura pro Alzheimer, já que a sua mãe sofre com essa doença. Até que chega um cara assim, muito rico, e decide bancar o projeto dela. Ela fica achando estranho, mas tudo bem. Só que não tá tudo bem. E aí, então, vai chegar um momento em que as histórias desses dois personagens vai se cruzar e eles vão se ver em uma situação de muito perigo em que tudo depende deles. E esse livro aqui é muito interessante porque ele tem aspectos do thriller investigativo. Ao mesmo tempo que tem toda essa abordagem científica, essas teorias sobre o tempo, ele tem uma narrativa muito frenética, muita ação, muitas coisas vão acontecendo. Além disso, esse livro faz a gente refletir muito, tem muitas frases e passagens que vai deixar a gente pensando por um bom tempo, fazer a gente ter uma crise existencial, basicamente. Questões sobre como o passado interfere em quem a gente é atualmente. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, a nossa essência é toda baseada em experimentos que aconteceram com a gente ao longo da nossa vida. E como seria se tudo isso mudasse da noite pro dia, né? Se tudo que a gente soubesse como nossas vivências fossem modificadas, nós também nos tornaríamos pessoas diferentes. E o Blake Crouch também consegue fazer a gente repensar o significado de tempo. Esse livro de verdade dá um nó na nossa cabeça, sabe? Faz explodir assim, ó. Porque é real, sabe? O que é o tempo? O que é o presente? O que é o agora? É umas loucuras assim esse livro, gente, e também não tem como largar. Outro livro viciante que logo nas primeiras páginas já me prendeu foi Nova Jaguaruara, do Mauro Lopes, um livro de terror nacional que está disponível no Kindle Unlimited. Quando eu li o primeiro parágrafo desse livro, ele já me prendeu de um jeito, ele começou muito bem. É um livro muito pesado, muito macabro, que vão ter aí narrativas diferentes, mas tudo vai girar em torno dessa cidade, que tem uma coisa muito estranha que acontece todos os dias. Meia-noite, todas as luzes se apagam, de poste, de vela, lanterna, celular. Tudo que tiver luz se apaga durante exatamente 1 minuto. E aí um grupo de engenheiros elétricos vai para essa cidade para tentar desvendar o que seria isso e também instalar lá um outro tipo de energia. E aí que a coisa vai ficar doida, sabe? Tem uma igreja nessa cidade que não dá nem para falar que é mal assombrado de tão maligno que é o lugar. E aí esse livro vai contar pra gente o que aconteceu para as luzes se apagarem, o que é esse lance com essa igreja e como tudo isso vai acabar. E esse livro é muito bom, muito bem escrito, você fica muito preso na história, acaba devorando, sabe? Te deixa muito
muito entretido e me deixou sem dormir. E não era nem porque eu tava assustada ou com medo, e sim porque eu precisava saber o que ia acontecer. E pra fechar o vídeo com um livro mais light, assim, eu vou indicar Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan. Se eu não me engano, esse livro tá disponível no Kindle Unlimited também. Nesse livro aqui a gente acompanha vários personagens, cada um em uma situação diferente do outro, e também com motivações, medos e problemas diferentes do outro. O que eles têm em comum aí é que todos eles são meninos gays. Tudo gira ali em torno de dois meninos que estão tentando quebrar o recorde de maior beijo. E esse recorde acho que é quase 2 dias inteiros se beijando, gente. 2 dias inteiros, de pé, se beijando. Por isso eles programam uma coisa assim, imensa, sabe? Eles chamam os amigos pra ajudar e tem gente que fica filmando, colocando nas redes sociais. Tem gente que dá comida pra eles, bebida, troca até a roupa deles. E aí o livro vai alternando, sabe? Mostrando como que tá cada personagem. E a gente se apega e torce por cada um deles. Fica querendo muito saber se tudo vai dar certo, se eles vão ficar bem. E também é difícil, principalmente se você for do Vale, você não se identificar com alguma questão ali de algum personagem, porque cada um tá enfrentando alguma coisa diferente. Às vezes tem muito a ver também com a gente. E o maior diferencial dessa história são os narradores, que no começo eu tava meio tipo, o que é isso? Quem são esses? Mas quando a gente vai entendendo, a gente vai ouvindo o que eles vão falando, as histórias dele, as opiniões deles, é muito lindo, é muito tocante. Ele traz uma lição, sabe? Ele marca a gente, ele faz a gente pensar, refletir, faz a gente ter uma mistura de sentimentos, sabe? Tem hora que a gente fica triste, fica feliz, fica bravo, fica com medo. E além disso, o livro tem uma narrativa muito fluida, né? Por ser voltada pro público mais jovem e também é muito curtinho. Então a gente lê super rápido, assim, terminou e nem viu. A única diferença é que a gente vai estar com uma lágrima aqui escorrendo. Então foi isso, gente. Esses foram os livros que eu vim indicar pra vocês. Eu espero que vocês possam ler esses livros e ficar viciada neles tanto quanto eu fiquei. E até o próximo vídeo!